Né? Bom dia a todos. A gente vai dando esses minutinhos para que alguns cheguem, alguns já estão agora, outros chegarão um pouquinho depois, não tem problema. A gente vai ter tempo para discorrer sobre vários assuntos hoje, então quero convidar ainda a todos a estarem conosco. Né? Então, bom dia, Ludmila. Ludmila, já nos conhecemos recentemente e pudemos conversar, a gente fez várias trocas, foi interessante e sempre muito proveitoso em torno dessa discussão sobre o que representa o magnetismo. Raimunda, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nesse domingo friozinho, como eu acabei de dizer, mas a gente vai se virando, né? A gente tem alguns meses ainda de temperatura mais fria, pelo menos aqui em São Paulo. Patrícia, bem-vinda. Acho que a Aline também está aí, diretamente do Paraná. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos aproveitar aqui a nossa discussão. Lembrando que o que nos enriquece sempre, além do que a gente fala, do assunto propriamente, é essa possibilidade de interação, das trocas, do comentário, das experiências de cada um. Eu adoro isso e vocês podem até não acreditar, mas eu acho que quem mais aprende com isso sou eu, com as vossas experiências, as vossas dúvidas, os vossos questionamentos. Então, para mim, eu encaro a vida até dessa forma, né? Eu tento extrair sempre algo de proveitoso das experiências pelas quais a gente passa. Muito bem, queridos amigos, hoje nós vamos falar então sobre um assunto que eu tenho visto muitas pessoas comentarem. Às vezes as pessoas não trazem esse assunto, não verbalizam, mas os olhos transmitem isso para nós, né? Sobre a jornada espiritual de cada um dentro desse processo de descobrimento do magnetismo, essa ferramenta incrível de autoaprimoramento interior, né? Então, eu costumo dizer que uma vez que a gente entra no magnetismo de cabeça para aprender os conceitos, é difícil a gente sair, porque ele é realmente tocante, ele nos toca, ele nos reformula por dentro, e de uma maneira muito sutil, muito discreta, dentro de um caráter que não é nada impositivo, é natural, né, é progressivo. Então, eu acho isso muito interessante. Bom, estou falando por experiência própria, é o que passou comigo e ainda se passa, né? Então, o assunto que a gente vai trazer hoje para vocês é sobre o magnetismo humano e como ele pode fortalecer a nossa espiritualidade intrínseca, interior, e como o magnetismo pode dar essa base que a gente tanto busca para ajudar o próximo, né? Que é algo que falta, e quando nós começamos nessa jornada, ficamos, sem sombra de dúvida, nesse início até natural, perdidos. Eu vou tentar mostrar aqui nesse encontro de hoje alguns caminhos para vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Conde, uma satisfação estar aqui com vocês. Nós vamos discorrer sobre esse tema, né? Mas eu queria comentar algumas coisas com vocês para a gente iniciar a nossa discussão, e existe algo que permeia toda a busca dessas pessoas que estão em contato com essas práticas de imposição, né? Então, nós estamos numa jornada espiritual, seja quando nós praticamos o reiki, o jorei, os passes, dentro de um cenário espírita ou de outras denominações, isso não importa, ou simplesmente eu estou nesse processo de desenvolver, de querer desenvolver a capacidade de ajudar essas pessoas que vêm com uma série de sofrimentos até nós, até mim, e eu não tenho uma base sólida para isso, né? Como que a gente pode fazer para encontrar uma base sólida e seguir por ela, respondendo os nossos questionamentos, respondendo as nossas questões? Você sente que está no caminho certo para isso, você está trilhando um percurso, um determinado caminho, mas não tem um fundamento claro que te diz, olha, é isso, é aquilo, continue, persevere, né? Então, muitas pessoas trazem essas perguntas para nós. E se você está nessa jornada, né, você que nos assiste, se você está nessa jornada de descobrimento, de busca, de movimento para o seu interior, a gente precisa entender que existem vários caminhos possíveis, nem sempre eles são fáceis, mas eles são totalmente possíveis
de serem percorridos, né? Então, a gente vai trazer isso hoje para vocês. Então, dentro dessa condição geral de prática energética, não importa se você está no início desse caminho de prática energética, ou se você já percorreu várias etapas, mas ainda tem essas dúvidas. E eu pretendo aqui, nesse encontro de hoje, ajudar cada um que nos assiste a entender um pouco mais sobre isso, de uma forma organizada, de uma forma segura. Então, vamos lá, entrando mais no assunto, né? Bom, nós, dentro daquilo que nós aprendemos, não importa, mais uma vez, a denominação que a gente decidiu seguir, eu sigo, por exemplo, um protocolo que eu aprendi. Por outro lado, eu não consigo explicar o que acontece durante o atendimento. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês vem dessas conversas, desse intercâmbio que eu tenho com uma série de pessoas, trazem essas demandas, né? Olha, eu sigo tal formato, tal protocolo, mas tal fenômeno se instala no começo de uma sessão, no fim de uma sessão, eu não sei o que ocorre. Eu sei que existe uma condução, mas as minúcias, né, os detalhes disso não estão claros para mim. E quando eu estou realizando determinada prática, por vezes esse resultado aparece, por vezes o resultado não vem, e eu me sinto ainda perdido ou perdida, né? Eu não consigo entender o porquê. Outra demanda que as pessoas trazem com muita frequência é o receio grande, não é pequeno esse receio, de que eu estou causando algum desequilíbrio sem perceber. Isso se conecta ao que a gente conversou no último encontro nosso sobre as crenças limitantes. Inclusive, e infelizmente, esse pensamento faz várias pessoas desistirem da prática, de vencer as dificuldades, né? Então, a gente também... a aula de hoje é para mostrar para vocês que essas dificuldades existirão, seja você um praticante iniciante, ou seja, um praticante mais experimentado. Isso faz parte da nossa jornada, da nossa trilha, né? Então, esse é um grupo de pessoas, ele traz esses questionamentos. Existe um outro grupamento que também me procura com muita frequência, formado por aquelas pessoas que sentem que há um chamado, sentem uma missão, querem ajudar as pessoas, não sabem por onde começar com segurança, com método. Dentro desse grupo também tem aquelas pessoas que pesquisam bastante, ainda mais com os recursos de informação que a gente tem hoje, pesquisa, lê muita coisa, compra livros, participa de cursos, e aí a gente chega na fatídica pergunta, mas você pratica? Você atua? Né? Eu não atuo porque eu ainda estou insegura, cada prática fala de uma coisa, vira uma salada na minha cabeça, eu não sei como organizar tudo isso. Vejam, isso que eu estou trazendo para vocês ocorre aqui no Brasil, no contato com as pessoas, e também lá na Europa, lá na França e Portugal, por onde eu transito com mais frequência. Dentro desse grupo tem aquelas pessoas que querem atuar com seriedade, mas não sabem onde encontrar essa base clara, sólida e confiável, né? Então, eu vejo as pessoas que nos buscam, desde que eu comecei a estudar o magnetismo, dentro desses dois grupamentos, né? Pois bem, se a gente for considerar agora, falando um pouquinho mais especificamente sobre as práticas, né, a gente vai, quando a gente se volta para o Reiki, nós sabemos que existe um método ali envolvido. O Jorei é a mesma coisa, existe um método que é empregado há bastante tempo, o Reiki, Jorei, evidentemente. O passe espírita segue também uma metodologia própria, mas o que está presente em todos eles, o que há de como pano de fundo que une todos esses formatos, esses métodos, né? Eu quero deixar claro para vocês perceberam isso com bastante facilidade. Nós temos ali um ser humano, uma pessoa, um indivíduo que age com intenção, com atenção, com desejo verdadeiro, genuíno, forte de ajudar, de servir. E exatamente isso é o ponto de partida do magnetismo humano, é o ponto de partida. Então, quando a gente vai buscar a literatura que eu nomeio de clássica, eles batem muito no começo das obras, desses livros, batem nesse quesito da vontade. É importante que vocês compreendam
qual que é a vontade que existe por detrás de tudo isso que vocês querem fazer, né? O magnetismo, ele traz isso como pano de fundo, ele é anterior a todos esses métodos, e isso eu tenho condição de provar para vocês por A mais B, tranquilamente, quando a gente faz um apanhado histórico, a evolução nos diferentes povos do magnetismo humano, e eu acredito que é por isso que, quando a gente passa a estudar o magnetismo, a gente compreende que é um elemento que une tudo isso, né? E para mim isso é cristalino, isso é transparente, mesmo sem entrar nos detalhes, né? Nas filigranas de cada prática. É uma coisa que eu observo bastante. Outro questionamento que as pessoas fazem para mim, né? O magnetismo é apenas mais uma prática para aprender. Tudo bem, pode ser mais uma ferramenta, e dentro do arsenal terapêutico que você utiliza no teu dia a dia, mas o que eu posso acrescentar para vocês no dia de hoje é que, para quem já pratica, quem já lida com alguma escola, algum método de auxílio, ele organiza tudo isso que já existe, tá? Eu conheço elementos do Reiki, conheço elementos do Mahikari, do Johei, e eu percebo que ele é capaz de organizar dentro da nossa cabeça esses saberes, né? Dentro daquele outro grupamento que eu acabei de mencionar, essas pessoas que estão começando, são debutantes, são iniciantes, neófitos, o magnetismo oferece, sim, um ponto de partida bastante sólido, eu diria, tá? Eu diria. E a gente não diz aqui para vocês, olha, troque de método ou abandone a prática que você já conhece, que você utiliza. Em nenhum momento vocês vão me ouvir falando dessa forma, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que o magnetismo, ele traz, sim, bastante clareza mental, bastante clareza de entendimento sobre aquilo que vocês estão fazendo diante da pessoa que está sendo atendida. Muito bem, isso é, evidentemente, super claro para mim, né? O que mais eu tenho para trazer? Estou tentando lembrar aqui os questionamentos, e aí eu tenho um elemento para mencionar para vocês, né? Os franceses, eles têm, por hábito, isso faz parte da formação cultural deles, longos e longos questionamentos, meio que aquela coisa, parece aquela criança que fala, né? A gente explica tal coisa, eles falam, mas por quê? Aí você comenta algo, aí de novo eles, por quê? E por quê? Eu acho isso interessantíssimo, porque eles aproveitam ao máximo o debate, eles ficam horas e horas debatendo sobre determinado assunto, é algo que talvez aqui no Brasil a gente não tenha tanto esse hábito, pela pressão de horário que a gente tem, pela rapidez com que as informações devem transitar no nosso meio, né? Falando mais um pouquinho ainda sobre o Reiki, a gente tem vários reikianos, seja aqui no Brasil, que estão conosco estudando, seja lá na França, né? A gente sabe que no Reiki existem símbolos, existem protocolos que são passados do mestre, né? A pessoa que vai iniciar ali os alunos, quem vai executar esse aprendizado é um ser humano que está ali e tem a sua condição energética peculiar, própria, natural, né? E a gente entende, quando a gente passa a estudar o magnetismo, que é essa condição interna do praticante, e dentro dessa condição interna, a gente vai juntar outros elementos. O que eu quero dizer com isso? O nível de atenção que a pessoa tem, a intenção, a higiene de vida, aquilo que a pessoa tem como hábito no seu dia a dia, não só no dia do atendimento, né? Isso influencia diretamente sobre o que é transmitido em um atendimento. No começo, eu costumo falar para as pessoas, para os alunos, a importância daquilo que você, de qual tipo de pensamento você se alimenta, o que você traz para o teu interior, porque isso vai ser projetado durante o atendimento quando você está ali diante da pessoa em sofrimento. Então, isso traz uma responsabilidade enorme para nós, enorme, e muitas pessoas não se dão conta disso. Se nós formos considerar, por exemplo, 2 praticantes de Reiki,
que estejam ali com o mesmo nível de iniciação, né? Nós sabemos que tem o nível 1, nível 2, nível 3. Os resultados entre essas duas pessoas de mesmo nível podem ser extremamente diferentes, né? E o magnetismo é capaz de explicar o porquê e como que nós somos capazes de desenvolver a consciência sobre isso. Então, a gente também demonstra que esse estado de consciência, de presença, de entendimento sobre si, impacta grandemente no resultado que a gente pretende obter diante da pessoa que sofre, né? E aí a gente não está entrando nesse critério de avaliar intensidade de sofrimento alheio, mas para categorizar a pessoa que sofre. Dentro da prática do Jorei, o questionamento é semelhante. O Jorei defende, né, dentro das suas, da sua transmissão de conhecimento, que ocorre uma canalização de luz divina através do praticante, né? O que o magnetismo traz para complementar esse entendimento, né? A gente sabe que o Jorei tem uma dimensão bastante clara, espiritual e religiosa, isso é inquestionável, o magnetismo ele corrobora isso, mas o que ele é capaz de aportar para os praticantes do Jorei é que, sim, nós somos condutores energéticos naturais. Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, a atenção que a gente tem durante o atendimento, e aí, atenção / nível de concentração, a postura ética, a postura séria, a postura comprometida em fazer o melhor durante o atendimento, né? Isso faz parte do processo, e a gente demonstra isso a todo tempo para quem nos acompanha, né? Mesmo que o praticante do Jorei recorra à fonte espiritual, isso é a base que delineia a prática do Jorei, mas o magnetismo ele vem em auxílio a isso para ajudar o praticante a entender a participação dele próprio nesse ato, né? Então, o que a gente diz, o que eu digo, é que esse processo a gente pode enxergar de várias formas, mas eu prefiro enxergá-lo como algo que não é mecânico puramente. Ele é algo que exige uma presença ativa, um funcionamento ativo de quem aplica. No caso, aí o magnetizador. Eu acredito totalmente nisso, e sem entrar em conflito com qualquer tipo de crença que a pessoa já expose, né? Muito bem. Vejam, a gente falou do passe espírita, perdão, do Jorei, do Reiki, e uma coisa que é uma atividade que é muito forte, desenvolvida, difundida aqui no Brasil, em todos os cantos do país, é o passe espírita, trazido da França, e executado com muita frequência, em grande quantidade, no nosso território, nosso solo brasileiro. Mas eu quero colocar aqui também uma rápida pergunta para que vocês possam refletir sobre. A gente sabe que dentro do passe espírita existe a ação espiritual, né? E eles defendem muito essa forma de ação, mas existe a figura do médium, sem sombra de dúvida. A gente entende que a ação espiritual ela pode decorrer sem uma intervenção humana, biológica, mas a figura do médium ela é bastante importante nesse processo, né? Magnetismo, mais uma vez, vai estudar essa dimensão. Qual que é o estado, energético do médium, qual hábito de vida, ou quais hábitos de vida ele desenvolve ao longo de meses, ao longo de anos, ao longo da semana em que vai haver aquele atendimento, a sua capacidade de atenção, sua capacidade de estar focado durante o atendimento, e a gente sabe que isso é dificílimo, né? Nos dias de hoje, pelo grande bombardeio de informações que a gente recebe a todo instante. Então, eu costumo dizer que é um momento de total concentração para o aplicador e para a pessoa. Nós temos os problemas naturais, eu falo assim, olha, os problemas eles ficam do lado de fora, os problemas do médium, os problemas do atendido, tudo fica do lado de fora, depois a gente pode até retomar isso, né? Mas agora é momento
de dedicação total àquilo que a gente vai fazer. E esse estado de atenção, de estado de presença, é algo dificílimo de se atingir com qualidade nos dias de hoje, principalmente por uma simples questão, por causa disso, né? A dependência que a gente cria desse aparelhinho chamado telefone celular, como os franceses dizem, portable, né? Então, isso é bastante complicado. O magnetismo, então, ele vem em socorro mais uma vez, para dotar o praticante dessas ferramentas de entendimento, para que ele atue com mais consciência, mais certeza e mais responsabilidade. Então, vejam, né? Então, não importa exatamente a prática que eu exposei, Reiki, Mahikari, Jorei, o passe espírita, o magnetismo, ele dá sustentação para tudo isso, né? E isso é facilmente perceptível quando a gente passa a estudá-lo. Pegando só mais um gancho aqui disso que eu estou trazendo para vocês, falando sobre a cura prânica, muito forte na Ásia, né, ali na região da Malásia, da Singapura, um pouco menos na China. Na cura prânica, como o nome já diz, esse adjetivo prânica, existe o praticante que vai doar o seu prana, vai captar o prana que existe difundido por todo o universo, no meio em que vivemos, e vai transferir esse prana, essa energia vital, para a pessoa que está sofrendo diante de nós, né? O conceito de prana, ele é bastante semelhante ao conceito do fluido magnético, embora, quando a gente passa a estudar em profundidade a medicina ayurvédica, a gente entende que existe uma pequena diferença de conceito ainda. Eu posso até trazer isso em conversas futuras para vocês, mas eles denominam uma outra forma, eles chamam de forra. Não sei se é exatamente assim a pronúncia, porque vem do sânscrito, mas não seria o prana, mas seria o forra, o que a gente entende como fluido magnético. Se vocês quiserem, a gente aborda esse assunto mais para frente. O magnetismo estuda mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, ele estuda mais uma vez a base desse fenômeno de transmissão desse prana para a pessoa atendida, né? De forma precisa, de forma responsável. Então, a gente organiza todo esse conhecimento e aprofunda aquilo que a pessoa já faz. Eu acho bastante interessante. É uma constatação prática, tá? Muitas pessoas vêm até nós e que estão em contato com todas essas terapias e falam, nossa, mas eu faço isso há 5, há 10, alguns há 15 anos, e ninguém tinha me explicado isso, que é dessa maneira. Eu falo, pois é, faz sentido agora para você? Ah, faz muito sentido. Pois bem, o magnetismo ele é simples na sua base, né? Tanto na aplicação dele quanto no entendimento. E vocês já devem ter notado que não existe essa necessidade de um misticismo envolvido. É outra coisa que eu acho bastante interessante. Podemos utilizar de elementos esotéricos, com S, não esotérico com X, para utilizar o magnetismo, mas isso não é obrigatório, não é indispensável, tá bem? Em paralelo a tudo isso que eu falei, então, Reiki, cura prânica, passe espírita, Jorei, a gente inclui também o Mahikari, existem as outras práticas, que são as terapias holísticas, o reiki xamânico, uma variação do reiki japonês clássico, a cromoterapia, a aromaterapia, a cristaloterapia, a utilização de cristais, theta healing, o toque terapêutico, né? Em todas essas práticas que são importantes e ajudam um sem número de pessoas, que inclusive estão admitidas, autorizadas a serem praticadas dentro do nosso ambiente público de saúde, o SUS. Isso tudo está catalogado dentro das PICs, né? Dentro do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Existe um elemento que não é o cristal, não é o óleo que vai ser usado, não é a cor exatamente dentro da cromoterapia, mas é o ser humano que está conduzindo esse atendimento, sempre. É a figura central. Nosso objetivo é ajudar ao máximo, mas tem a figura central do terapeuta, né?
E o magnetismo estuda exatamente esse elemento. Quem que é essa pessoa? O aplicador, eu uso muito essa palavra, o operador, que vai operar a ferramenta, não é? Ele é o condutor principal dessa energia vital. Eu estive, antes de estar aqui com vocês, conversando com uma amiga francesa, Corina, e a gente estava debatendo exatamente sobre isso, esse elemento central que deve ser compreendido, deve ser estudado, obviamente, pessoal, não dentro de um critério de enaltecimento do ego, não estamos dizendo nada disso, mas quem é essa figurinha que vai executar todo o processo? A gente precisa falar, dentro de uma formação de magnetismo, o que é o magnetizador, tá? Esse é o elemento central. O que eu quero sinalizar para vocês, que a eficácia do atendimento, então, do operador, do magnetizador e desses outros terapeutas, essa eficácia não depende apenas ou exclusivamente da técnica ou dos recursos que a gente vai utilizar, mas da qualidade, mais uma vez, da presença dessa pessoa, da atenção e da condição energética em que ela se encontra. Semana passada, nós realizamos o segundo encontro de magnetismo Brasil-França, e a gente debateu exatamente sobre isso, né? Foi levantada uma questão, mas uma pessoa adoecida de fato, né, com uma condição orgânica séria, ela pode ser a operadora, ela pode empregar o magnetismo, aí pode empregar o reiki, pode empregar o jorei. Então é uma ótima discussão, os livros falam sobre esse assunto, sobre esse tema, e o magnetismo, ele traz com muita lucidez essa conversa, e a gente fala, olha, depende, eu vejo assim, pelo menos, depende de qual é o impacto que essa doença traz sobre o organismo do aplicador. Então a gente tem que discutir formas de manifestação de uma mesma doença, a forma com que o operador enxerga esse impacto, porque para uma mesma doença, psiquicamente o operador vai se debilitar, a gente vai ter um outro magnetizador que pouco vai se importar, porque ele tem toda uma condição psicológica que dá sustentação para ele, então ele vê aquela doença como algo acessório, temporário e de uma importância muito ínfima dentro de tudo que ele é capaz de produzir para ajudar o próximo, então tudo depende, não dá para a gente bater o martelo e falar, olha, pessoa adoecida não vai atuar, ponto. Eu acho que é algo muito complicado você tolher a pessoa de querer fazer o bem, né? Eu acho isso muito complexo, é uma discussão aprofundada, a gente desenvolve isso ao longo das nossas conversas, mas eu acho muito complexo nós sermos taxativos e falar que essa pessoa está impedida de ofertar qualquer benefício, não é? Se você não pratica nada disso, por outro lado, e desses métodos que eu já acabei de comentar, mas sente que quer desenvolver a capacidade, essa força, e você não sabe para onde canalizar isso, né? E eu vou assistir vídeos, eu vou procurar material na internet, no YouTube, eu fico mais perdido ainda. O magnetismo, sim, ele é capaz de dar isso que você busca, de funcionar como ponto de partida. Eu estou falando mais uma vez por experiência própria, isso aconteceu comigo lá nos idos de 2015 já estamos falando aí de 11 anos, quando eu mergulhei de cabeça nesse universo de magnetismo. E outra coisa que eu quero trazer para vocês hoje na conversa é que antes de escolher um método, não importa qual método seja, a gente precisa entender o que está por baixo de todos eles, de forma sutil, de forma velada. E eu asseguro para vocês que é isso que o magnetismo oferece. Entrando em contato, estudando essas diferentes práticas, para mim, eu vejo dessa forma, o magnetismo representa esse elemento que unifica todas essas escolas de pensamento e de atuação, não é? Muito bem. Até aqui, só lembrando, se vocês tiverem algum questionamento, anotem ou podem colocar no chat, a gente vai ler daqui a pouquinho, né? O que também outras pessoas trazem para mim de questionamento para quando estão indecisas sobre começar a estudar isso ou não, não é?
o que eu vejo como benefício para dizer para essas pessoas? Quando a gente vai estudar magnetismo, a gente nota segurança real naquilo que a gente vai desempenhar dentro de pouco tempo. A gente sabe o que está acontecendo e sabe por quê. E essa é uma queixa que eu ouço muito. As pessoas fazem ali um protocolo e eu pergunto, né? Mas por que você fez isso? Ah, não sei, eu aprendi ali com o professor, com o instrutor, o facilitador, o mestre, mas eu não sei, porque ele não me contou. E eu fui perguntar, ele falou que era assim, o conhecimento ele tem que ser transmitido dessa forma e pronto. Eu falei, aí eu falo, né, tá bom. O magnetismo, ele traz também uma clareza para ajudar o próximo sem medo de errar ou de causar um desequilíbrio, até porque, isso eu menciono muito, creio que já tenha falado nos outros encontros nossos, se eu provoco algo que gere um desconforto temporário ali no atendido, eu sei como corrigir, né? Então a pessoa não vai com esse desconforto. Se a pessoa não manifesta esse desconforto durante o atendimento, mas manifesta horas depois, ou alguns dias depois, essa pessoa idealmente deve entrar em contato comigo, me reportar isso que ela está sentindo, e à distância eu consigo resolver. O magnetismo também dá essa base para nós, né? E ele, quando a gente passa a estudar, ele não provoca, ele não ocasiona uma confusão conceitual, e isso que eu acho bastante interessante também, né? Ele aprofunda aquilo que a gente já conhece, ele nos permite sair desse automático, então, eu vou atuar com consciência, com tranquilidade, com leveza, obviamente sem todas as respostas. Olá, Ivan, eu vou tentar aumentar aqui, mas é porque minha voz está um pouco comprometida, também tem isso, mas vou tentar falar mais pertinho aqui, obrigado por avisar, tá? Então, o magnetismo ele é capaz de dar essa consciência para nós, e eu acho muito interessante, porque não estava programado, mas conversei com a Corrine, exatamente isso. A gente tem uma consciência mais clara dessa experiência espiritual que é nossa, que é intraduzível, é difícil transferir, colocar em palavras, se eu for representar para o outro o que isso significa, né? Então, o que eu mais gosto dentro daquilo que eu sou capaz de passar para vocês é acompanhar o processo de transformação de vocês. Isso eu acho incrível, né? Ver como as pessoas chegam e ver como as pessoas saem, com os olhinhos brilhando. Para mim, é uma confissão que eu faço aqui para vocês, isso não tem preço. A minha maior satisfação reside nisso, né? É um cair de ficha contínuo o tempo todo, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito de poder participar desse processo com vocês, até que vocês percebam, né, que podem trilhar esse caminho de maneira individual, sozinhos, de acordo com o ritmo de vocês, mas eu fico extremamente feliz quando as pessoas dão esse retorno para nós, né? Pois bem, já falei para vocês, então, sobre essas diferentes formas de visão, essas escolas de pensamento e de atuação, né? Esse conhecimento que eu compartilho aqui com vocês hoje, eu fui buscar nas fontes clássicas, né? Que eu nem sabia que existiam, mas o que é importante que a gente note? Para todo conhecimento sólido, verdadeiro, contundente, genuíno, eu gosto de usar essa palavra, isso está lá atrás, isso está escrito, determinado há centenas de anos, há séculos, há milênios, né? Então, eu fui buscar isso lá atrás e ainda continuo buscando dentro dos magnetizadores que fundamentaram, sistematizaram isso há pelo menos 300, 400, 500 anos. É verdade que existe uma somação de esforços que não para, e hoje, né, a gente, dentro do que a gente estuda, nós aqui enquanto grupo, eu quero dizer, nós serviremos de base no futuro para que outras pessoas venham, peguem esse conhecimento e propulsionem isso, e alavanquem, e desenvolvam, ou deem um outro formato, deem um outro entendimento. Conhecimento sólido, ele é construído o tempo todo, é um processo contínuo, né? Quando eu fui para a França, na primeira vez,
isso em 2023, eu pude perceber que esses fundamentos já eram conhecidos por mim, pela pesquisa que eu já fazia da literatura relacionada, e quando eu voltei dessa primeira viagem que eu fiz em junho de 2023, eu percebi, me dei conta de uma responsabilidade que eu assumi para mim, obviamente, de tornar esse conhecimento acessível para quem quisesse aprender, né? De forma séria e estruturada. A gente começou com essas formações lá na França e reunindo algumas condições básicas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, especificamente, a gente começou a sedimentar esse conhecimento aqui na capital do estado, né? E foi por conta dessas razões, para responder essas dúvidas de quem já pratica, ou de quem está começando, debutando, né? Os franceses usam muito essa palavra, débuter, começar essa jornada com segurança, que eu pensei em estruturar essa formação em magnetismo humano, que tem 1 ano de duração, na verdade, né? Então, na formação, para as pessoas que estão participando, elas não aprendem apenas a executar as manobras, porque existe um grupo também, eu diria um terceiro grupo de pessoas, que são extremamente aficionados pelas técnicas. Para eles, só importam as técnicas, não importa a atitude perante a vida que o magnetizador deve ter, não importa o comportamento dele, e eu estou falando comportamento perante o seu cotidiano, não comportamento perante apenas o atendido. Ele só está focado ali na manobra, né? É aquela pessoa mais técnica, né, que depende disso, mas você entende o que está fazendo, e eu posso dizer que é um dos diferenciais. Isso aconteceu comigo, mais uma vez, estando na França em 2023. Eu fui integrar um grupo de estudantes que já estavam acompanhando ali uma formação em magnetismo, e perguntei para eles, olha, mas isso que você está fazendo é com qual objetivo? Que efeito você provoca na pessoa atendida? Ah, eu não sei. Eu estou reproduzindo apenas o que me foi passado. Eu não consigo fazer dessa forma, tá, pessoal? Então, por conta disso que eu me desdobro o máximo que eu posso para esmiuçar, para mostrar para vocês o que aquilo representa. Porque, para mim, a retenção do conhecimento, dessa forma, ela fica muito mais simples, muito mais forte e muito mais prolongada, né? Muito bem. Falando um pouquinho agora da formação que nós temos a possibilidade de trazer para vocês, né? Essa formação, ela é teórica, ela é prática, ou seja, teórico-prática, completa em magnetismo, embora, como qualquer área importante do conhecimento, seja um pouco difícil abarcar toda a amplitude desse conhecimento, até porque o conhecimento humano, ele funciona em franca expansão, mas a gente faz o possível para abordar a ampla maioria dos assuntos relacionados a magnetismo, né? Com essa base clássica, com essa base histórica, calcada em fundamento, em técnica e em procedimento. Então, se a pessoa vem em busca de saber apenas a técnica, ela vai aprender muito mais do que isso. Se ela está em busca de procedimento, de protocolo, ela recebe muito mais do que isso. Se ela quer a parte histórica, essa parte mais sociológica, né, mais da evolução do estudo, ela vai receber muito mais do que isso. Além desses elementos, existe a colocação da minha experiência, daquilo que eu pude vivenciar, dentro do ambiente hospitalar, atendendo com magnetismo vários pacientes, dentro de um cenário ambulatorial, do ponto de vista de fenomenologia, tudo isso a gente traz para vocês, e eu acho bem interessante poder compartilhar, né? Para quem já atua, mais uma vez, não importa em qual formato, seguindo qual escola, o magnetismo traz esse fundamento real, e eu encaro o magnetismo hoje, sem sombra de dúvida alguma, que ele é um processo espiritual, ele é uma jornada espiritual, mais do que uma ferramenta de atuação, um trabalho, um ofício. Para mim, ele faz isso
sobre mim todos os dias, ele é uma ferramenta de autotransformação muito importante, muito profunda e muito perene, tá? Então, aí, eu já não estou falando o que eu leio no livro, eu estou falando o que acontece comigo. Ele operou no passado e continua operando todos os dias sobre mim, trazendo resultados extremamente positivos. Simplesmente por despertar esse autocuidado que eu tenho que ter com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com as minhas falas, essa atitude consciente que eu devo ter em receber uma determinada agressão do meio externo, né, proferida por alguém, e saber ali manter a tranquilidade e não devolver na mesma medida, o magnetismo faz maravilhas sobre mim. Então, eu acho muito interessante isso, porque eu achei que seria um processo que acabaria em determinado momento, e passados aí 11 anos de contato com ele, eu continuo tendo gratas surpresas a todo instante, né? Bom, algumas pessoas perguntam dentro da formação em que isso consiste exatamente, e o que a gente traz para vocês são 46 horas de formação teórico-prática, a todo tempo com menção da literatura, a gente traz artigos científicos, a gente discute não em profundidade esses artigos, porque o assunto é vasto, a gente não tem tempo de aprofundar isso, mas eu mostro para vocês como a ciência lança o olhar sobre essas questões sutis do ser humano, essas questões energéticas. A gente tem também uma proposta de oferecer entre 12 a 14 horas de atendimento supervisionado, então eu observo como vocês estão desempenhando, e fico ali observando cada aluno, fazendo as intervenções que eu considero necessárias para que vocês possam refinar cada vez mais a prática de vocês. Obviamente, isso leva tempo, isso demanda dedicação, mas para esse ponto de partida, para a base, vocês são capazes de sedimentar isso de forma bem tranquila, a ponto de não terem receio de atender sozinhos, né? Que esse é o meu objetivo, dar a segurança necessária para vocês atuarem em qualquer terreno, em qualquer ambiente, seja ele mais hostil ou menos hostil, vocês receberão isso, né? Nós fazemos avaliações dos alunos, então, eu quero dizer aqui para todos que nos ouvem, que a escola, ela existe não por uma questão exclusivamente financeira, mas a escola sabe a responsabilidade que lhe cabe, né? Então, existem avaliações para os alunos, provinhas não, provas, responder questões, prova teórica, prova prática, existe a elaboração de documento que o aluno é convidado a fazer para que ele estude, e eu quero comprovar essa dedicação dele. Claro que isso é detalhado para quem vai efetivamente participar da formação. Então, não é um trabalho, não é algo estanque, não é algo, como que eu vou dizer assim, unilateral, essa interação ela é bilateral, eu me coloco 100% à disposição de vocês, vocês têm que se dedicar, né, quem estiver comigo. Existe uma participação ativa nesse processo, tá? Então, isso é importante que seja dito, e eu faço questão de demonstrar essa seriedade que a escola tem na transmissão desse conhecimento, tá? Muito bem. Para aqueles que cumprem esses requisitos a contento e atuam com sucesso, cumprindo todas essas etapas, o certificado ele é fornecido. Esse certificado ele existe em formato digital, ele fica registrado numa base aqui no Brasil, nacional, para todas as pessoas que quiserem comprovar, vão ver ali, o Gustavo Conde fez a formação tal, existe um código ali, existe uma numeração específica que atesta a veracidade desse certificado, né? Bom, para quem ainda não me conhece, aproveitando, eu sou Gustavo Conde, sou médico, pesquisador nessa área incrível, fantástica de magnetismo, gosto de adquirir, inclusive, livros antigos, eu já tive a oportunidade de mostrar alguns aqui para quem nos acompanha, são livros que eu utilizo hoje para as formações, não são obras de colecionador, então eu utilizo aquele material rico, importante que os magnetizadores
sérios, dedicados, incansáveis, criaram para trazer o que existe de melhor para vocês, tá? Para trazer o que existe de melhor. Essas formações eu dou na França, dou em Portugal e tenho a oportunidade, com muita alegria, de trazer isso para vocês aqui no nosso território brasileiro. Muito bem. Então, para quem quiser fazer parte desse processo de autotransformação, que é individual, é peculiar, mas é extremamente gratificante, né? A formação existe para isso. O processo ele é simples, ele acontece em 2 etapas. Nós vamos disponibilizar para vocês o link dessa pré-inscrição, para quem tiver esse interesse. Lembrando que eu gosto de conhecer cada aluno que esteja conosco, por que está vindo até mim, qual que é o objetivo, o que quer fazer com essa ferramenta do magnetismo, por que o magnetismo pode ser importante para você. Isso é fundamental para mim, porque a gente precisa, pessoal, ter, no mínimo, uma consonância de visões, um alinhamento de visões. Eu já sei qual que é a minha expectativa perante o magnetismo, mas eu quero saber da expectativa de vocês, tá? O que vocês buscam com isso? Se vocês me disserem assim, é para que eu possa me transformar em um ser humano melhor, vocês estão de parabéns. É para que eu possa canalizar toda essa vontade de ajudar ao próximo, sem pertencer à área da saúde, né? Eu quero canalizar isso para atendimento, para servir. Não importa, mais uma vez, não existe julgamento se eu vou cobrar por isso, se vai ser algo remunerado, se vai ser algo gratuito. Vocês estão no caminho correto. A gente discorre sobre isso também na formação, para desmistificar certas coisas que a gente tem visto nas mídias sociais, objetivos que eu diria, para não entrar em detalhe, mas objetivos escusos, e na escola a gente não traz nenhum objetivo escuso, nenhum objetivo escondido, subliminar, na transmissão desse conhecimento. Na escola, na exame, tudo acontece às claras, e eu sempre vou repetir isso para vocês. E vocês terão acesso direto a mim, sempre. É como eu gosto de trabalhar. Bom, essa ressalva é importante, porque é para vocês conhecerem quem eu sou, tá? Eu preciso demonstrar quem é essa figura que vos fala hoje. Esse link da pré-inscrição, ele vai ser divulgado para vocês colocam os seus dados, isso é bem rápido, é bem simples, é um Google Form, na verdade, isso garante o interesse na vaga e reserva o lugar de vocês na fila. Até porque as vagas são limitadas, tá? A formação, ela tem essa proposta de um número reduzido de alunos para que o aproveitamento de cada um seja feito ao máximo e que a gente possa entregar essa qualidade de acompanhamento que a gente gosta de oferecer para todos, tá? Então, se você sentiu que esse é seu momento de aprendizado, mas de deslanchar, de canalizar essa energia que fica perdida, e eu não consigo saber para onde enviar isso, tenha certeza que a formação vai ajudar você nesse processo. Preencha a pré-inscrição, o link está aqui no chat, eu creio que se o Felipe não colocou, ele vai disponibilizar para todos que tiverem esse interesse. Bom, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês, e perdão pela minha voz, eu estou um pouquinho rouco, para a gente abrir para discussão, que é um momento de enorme aprendizado para mim. Eu quero agradecer, já vou encerrando aqui a minha fala, né, relacionada ao assunto de hoje, sobre essa jornada de espiritualidade, que continua trazendo enormes benefícios sobre mim. Eu transponho isso para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, para a minha vida conjugal, para a minha vida financeira e para o meu trabalho, tá? Então, eu extraio elementos que o magnetismo é capaz de me ensinar e levo para diversos setores da minha vida. Então, eu fico feliz por isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa visão, né? Compartilhar com vocês esse processo, sabendo da individualidade de cada um, que esse caminho é único para cada um, obviamente, mas para dizer para vocês que esse caminho é possível, que é um caminho seguro, que é um caminho gratificante e que traz muita paz interior, tá? O magnetismo, ele me dá muita paz interior, e eu sou muito grato por ter entrado em contato lá em 2015 com esse magnetismo que hoje está à disposição de vocês.